Minha gente, eu vou falar hoje sobre uma construção que nós fizemos um dia. Isso faz algum tempo, foi uma maquete antiga, mas eu consegui recuperar algumas imagens e eu queria mostrar para vocês o que nós fizemos e como a gente fez. Eu estava olhando a publicação que é a Revista Brasileira de Ferromodelismo, especificamente o número 7, de abril a setembro de 1990. Bom, eu gosto muito dessas publicações antigas porque elas dão ideias para quem não está preocupado em ter aquilo que é de última geração ou de gastar uma grana com coisas importadas, mas não. Isso aqui é de uma época em que o trabalhador, em que o cara que queria só ter um hobby para dar uma relaxada, conseguia ser chamado para esse hobby de uma forma que a gente pudesse sempre, mesmo com poucos recursos, trabalhar com o que é nacional e fazer nossas adaptações. Isso é muito legal, na minha opinião. E o que foi que nós descobrimos nessa revista? Bom, vou mostrar para vocês. Você está vendo aí um depósito de óleo. Veja que ele é uma construção fundamentalmente simples, mas ao mesmo tempo ela é bem diferente de um depósito de óleo como aquele que vem pronto da Fratesc, que na realidade é feito como um ponto para abastecimento de locomotivas, não é? Mas a ideia aqui qual que é? Transformar isso num depósito de óleo para que a gente possa, em algum dos desvios da maquete, carregar vagões com óleo diesel, gasolina, esse tipo de coisa. Etanol, não é? Então, primeira coisa, eu espero que não pareça muito dispendioso. Quando eu fiz, eu lembro, era necessário que a gente adquirisse 4 depósitos de óleo Fratesc. Não é a coisa mais barata do mundo, eu sei. Mas eu tive a sorte de já ter muita coisinha picotadinha, coisa que eu tinha usado. Então, na verdade, eu não comprei os 4. Eu tinha uns tanquinhos de óleo e tudo. Então, eu aproveitei coisas que eu já tinha. Não comprei só para isso. Mas é claro que é uma possibilidade. Bom, e aí? A partir daí, o que foi que eu busquei? Bom, de acordo com a instrução, a gente precisa de um pedacinho de compensado. Essa foi a primeira parte. Um pedacinho com as medidas que você vê aí no vídeo. Essas medidas estão mostrando para nós as dimensões necessárias para que a gente consiga colocar 4 tanques dispostos verticalmente e o que a gente pode chamar de galpão, que é feito a partir do pequeno galpãozinho que vem do depósito de óleo da Fratesc, já vem ali. Bom, qual que é a ideia? Eu creio que o centro da coisa, a graça dessa construção, é esse pedacinho que tem um dos reforços das paredes. Se você observou, o depósito de óleo tem os reforçozinhos para que a construção fique em pé e fique vertical, fique bonitinha. Essa construção que é o galpãozinho, não é? Que tem o telhadinho e tudo. Bom, um desses reforços é colocado como uma base um pouco mais alta, para que sejam colocadas 2 bombas, e essas bombas vêm também no kit do depósito de óleo Fratesc, e o corrimão é colocado na frente para proteger aqueles que seriam os funcionários, né, que vão ali da firma, da empresa de óleo. Bom, e aí nós temos que juntar 2 desses galpõezinhos que vêm no kit da Fratesc. Eles são montados com as águas assim, com caída para dentro. É assim mesmo. Por quê? Isso representa uma construção que tinha uma calha descendo bem pelo meio. Então isso é natural, é uma coisa um pouco talvez da época, mas é assim mesmo. E aí, montada essa construçãozinha, a gente precisa dos 4 depósitos de óleo montados não na horizontal, mas na vertical, com somente uma das calotas colocadas. E aí são aproveitadas as escadinhas, não é? Elas se tornam, cada um deles fica com uma escadinha para subir. Lembre que cada depósito de óleo vem com uma escadinha dessas. E tudo isso pintado. A tinta spray automotiva é muito legal para isso. Embora eu não goste muito de usar, porque é meio nocivo para a saúde. Além de ter um cheiro ruim e tal, é meio difícil de trabalhar. A gente precisa trabalhar dentro de uma caixa, né? Porque é o spray, ele espirra e tal. Mas é uma possibilidade e fica um serviço legal, especialmente se você souber usar o spray com cuidado, de longe, né? Para que não escorra a tinta. Isso é importante. Passando o spray sempre de um lado ao outro, de uma forma contínua, com o seu kit ali no sentido do comprimento. Bom,
isso a gente pode fazer para esses depósitos que vão ficar na vertical, como eu já disse. Tudo isso pode ser colado, esses 4 tamborizinhos, vamos dizer assim, eles podem ser colados com cola branca mesmo sobre a base. A base, eu sugiro que você também pinte de cinza, como se ela fosse uma base de cimento. Lembrando que essa nossa base tem 1 centímetro de altura, o compensado, mas ele pode ser 12 milímetros, algo nessa linha, já fica bom. E a construção, o galpãozinho, como eu expliquei, montada também sobre essa base. Sem querer interromper, mas já interrompendo, para você não perder nenhum dos nossos vídeos, aproveita e se inscreve no canal, se você quiser, e dá um joinha. E segura aí que eu já vou mostrar como é que essa construção ficou na maquete. O mais difícil de conseguir foi um caminhãozinho tanque na escala. Eu acabei conseguindo esse da Petrobras aí, e foi bem... demorou um tempo, tava ficando em cima do Mercado Livre, mas foi... E esses caminhãozinhos, infelizmente, são uma coisa meio cara. Isso é algo que a gente encontra especialmente no Mercado Livre, algumas feiras de modelismo por aí também, são essas construções, muitas vezes em resina, né? Mas com outras peças e tal, fica muito legal, gosto muito. Eu, infelizmente não me recordo o fabricante dessa miniatura, não sei se eu ainda tenho, mas um caminhãozinho desse dá um toque legal. Observe que esse recorte da base é justamente para o caminhãozinho encaixar, né? E então nós temos essa construção que em princípio fica bem... fica legal, fica harmônica, ela não ocupa muito espaço, então desvio que você não tem muita ideia do que colocar, é muito bacana porque vagõezinhos de óleo, vagõezinhos tanque, tem de monte da Fratesc, tanto para bitola estreita quanto para bitola, estreita não, né? Bitola métrica, quanto para bitola larga, e, bom, e de várias épocas também, né? Que mais? Bom, aí que se você achou que, primeiro você monta na maquete, dá uma olhada, pô, ficou legal. E aí o que você pode fazer? Bom, a partir daí, você pode dar um retoque a mais, colocar algo a mais. O que eu sugiro? Bom, eu, na verdade, vou sugerir aquilo que já está aqui na publicação. E eu acho que são ideias excelentes, que a gente, com o tempo, acaba incorporando sempre que monta uma construção nossa. Mas veja, se você de repente não montou nada ainda, isso é um bom começo, na minha opinião, e dá para você dar uma olhada nisso aqui, por exemplo. Figuras humanas, a gente consegue aí pelo Mercado Livre por às vezes uns 40, 50 reais, kits com algumas figuras humanas, alguns trabalhadores. E é legal, alguém que esteja numa posição que possa estar ali carregando, um trabalhador de pé que possa estar ali carregando, é bem legal, ali mexendo com a bomba e tudo. Umas 2 figuras ali dentro desse kit já ficariam muito legais e trazem um realismo muito maior. Uma outra sugestão do autor, do José Agenor, que escreveu esse artiguinho. Mangueirinhas nas bombas. A gente pode usar arame bem fino e pintar de preto. Tem umas mangueirinhas que vão ligar as bombas e que seria uma coisa muito legal de se fazer. Que mais? Aqueles tamborzinhos que também são fáceis de se encontrar por aí, no Mercado Livre especialmente, aqueles tamborzinhos na escala, tamborzinho de óleo, uns 2 ou 3 do lado encostados, inclusive nas imagens que vem a fotografia de sugestão de montagem para os kits da própria Fratesc, sempre aparecem esses tamborzinhos aí. São uma coisa muito barata que dá uma cara muito legal e com capricho, de repente, com as medidas que a gente uma hora pode até pensar sobre isso, conversar sobre medidas para esses tambores, mas na medida correta pode ficar bem bacana. Que mais? Decais. Essas lojas como a antiga Aerobras, que aqui em São Paulo, que infelizmente não existe mais, mas hoje a gente encontra muito, repito, na internet, decais para automodelismo. Quer dizer, para quem mexe com os carrinhos de controle remoto e tal, quando a gente decora, monta, tem os decais, seriam, entre aspas, adesivos, né? Mas de qualidade melhor, com uma aplicação um pouco mais difícil, mas eles ficam muito bons, fica um serviço muito bacana. Se você colocar, por exemplo, você coloca da Petrobras, Esso, qualquer coisa assim, um decalzinho do lado vai dar um toque muito especial também. Bom, que mais? Fechar o conjunto todo com alambrados. É muito fácil de encontrar uns alambrados para se vender em escala HO. Geralmente eles têm coisa de 30 a 40 centímetros, mas você também pode fazer. Isso que é o mais legal. A gente usou para algumas construções que nós já conversamos, algumas maquetes, tela mosquiteira. A tela mosquiteira cortada numa fitinha, coisa de uns 2 centímetros de altura vai ficar na escala. E aí há uma fita compridinha e você pode tentar fazer com arame a estrutura. Vai ficar parecendo um alambrado.
Não é algo tão fácil de fazer, mas se você tem habilidade com solda, a solda comum que se usa para eletrônica e tudo, pode dar um bom resultado. Eu confesso que eu nunca tentei fazer, quem sabe uma hora a gente tenta fazer esses alambradozinhos, que, poxa, se você já tem o soldador, se você tem estanho e tem arame, especialmente arame daquele que não é maleável, mas aquele que fica retinho, que tem uma resistência, é bem legal para tentar trabalhar. Repito, nunca tentei, mas fica uma sugestão se você tem habilidade com isso. E outra, né? Quando a gente trabalha com essas coisas, quando a gente tem os depósitos de óleo nas ferrovias, tem manchas de óleo no chão, sobre a linha. Então você pode fazer com tinta bem escura, certo? Aí você pode usar o preto mesmo, uma tinta acrílica qualquer que você use para pintar kits. Normalmente a gente não usa preto puro, não é? Mas você pode usar o preto para fazer algumas manchas sobre a linha e sobre o chão. Isso vai dar um toque muito legal porque é um lugar em que se carrega óleo, certo? Então isso, repito, eu estou falando sobre uma construção que eu montei a partir de um artigo da Revista Brasileira de Ferromodelismo. Infelizmente, talvez você queira dar uma olhada nessa revista. Eu tenho alguns exemplares que eu acabei encontrando por aí em casas de modelismo e tal. Infelizmente não existe mais. Infelizmente, porque eram muitas dicas muito bacanas. Agradeço muito e nos falamos. Até mais.